Graça e paz, queridos. Hoje a nossa reflexão ela está baseada no livro de Tiago, capítulo 1, versículos de 1 a 4. O texto nos diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passarde por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Diante do quadro que nós vivemos no mundo hoje, nós podemos dizer que nós estamos passando aí por provações. Nós podemos afirmar que é inevitável que nós venhamos passar por provações. Mas uma coisa nós podemos dizer, que seria hipocrisia também de nossa parte, dizer que a provação ela é agradável. Muito pelo contrário, né? Quando nós passamos por provações, nós não sentimos nada de interessante nesse processo. Mas também seria imaturidade nossa dizer que a provação ela não traz benefícios. Toda provação, uma vez que nós vencemos, nós saímos ali com resultados positivos para a nossa vida. Nós precisamos discernir aqui duas palavras que estão no nosso cotidiano. A primeira delas, de fato, é a provação e a segunda é a tentação. Provação são ações externas que aparentemente nos ameaçam. Já a tentação, elas são tendências internas que nos conduzem, nos levam ao erro. Então, a provação, ela é proveitosa na nossa vida, enquanto que a tentação, ela pode trazer sérios prejuízos porque ela sai de dentro para fora, de dentro do ser humano para fora. Tiago, ao escrever essa carta, ele escreve a vários irmãos que estavam passando por grandes dificuldades, perseguições, provações, e a intenção deles é para que eles pudessem ser confortados e animados, de forma a enfrentar essas provações com alegria. A alegria era fruto justamente daquilo que era a esperança deles, a esperança de se tornarem vitoriosos. E o que eles estavam passando? Eles estavam sendo perseguidos, existia uma perseguição física, uma perseguição religiosa, e isso afetava também emocionalmente cada um daqueles que ali viviam por causa do Evangelho. A provação, então, na perspectiva de Tiago, era mais um teste para que eles pudessem ser aprimorados na fé. Ele destaca aqui, então, a realidade transformadora que a provação estava produzindo. Fato esse que deveria promover, então, a alegria. Por que nós devemos, então, nos alegrar diante das provações? Segundo o próprio texto, Tiago ele aponta para nós três questões importantes que a provação produz na gente. E a primeira dela é justamente a provação, ela produz perseverança. No versículo de número 3, ele nos diz: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ou seja, a pessoa, através da provação, ela vai se firmar mais e mais naquilo que é o objeto da sua fé. Então, ela opera para produzir uma fé mais profunda, mais forte, mais segura, e faz com que as pessoas possam, então, olhar mais para o Senhor, possam confiar mais no Senhor e depender mais dele. Então, ele mostra para nós ali que a provação ela produz uma perseverança a partir do momento em que nós fixamos os nossos olhos naquele que é o objeto da nossa fé, no caso, o Senhor Jesus. Então, diante da provação, nós não devemos nos desesperar. Devemos nos alegrar no fato de que o Senhor está conosco. E nós temos então a oportunidade de buscar mais e mais esse Senhor, que é aquele que vai nos libertar de todo o mal. Então, se olharmos firmes para o Senhor, se confiarmos e dependermos dele, com certeza nós vamos prosseguir na nossa caminhada sem grandes prejuízos. É preciso então olhar para frente e não para trás, sempre pensando na vitória. E a vitória, ela é certa. Uma segunda questão é justamente que a provação ela produz santidade. Ela produz santidade naqueles que buscam, que confiam no Senhor, que buscam perseverar nele. O versículo de número 4, ele nos diz: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ou seja, perfeitos
e íntegros. Então, a aprovação, ela nos leva mais e mais para próximo de Deus, faz com que nós possamos refletir sobre os nossos atos, sobre a nossa vida. A aprovação, então, ela nos leva para um compromisso sincero com Deus. Quando nós estamos passando por algum tipo de dificuldade, a nossa tendência é parar um pouco e refletirmos na situação e buscarmos, então, uma saída. E é justamente nesse momento, quando ela se prolonga, que nós precisamos, então, desenvolver a nossa santidade cada vez mais. Por que nós vamos conseguir desenvolver uma santidade maior quando nós estamos passando por provações? Primeiro, porque nós começamos a buscar mais Deus em oração. E quanto mais nós buscamos, mais nós nos conscientizamos de quem nós somos e quem é Deus. Segundo, faz com que a gente busque mais a adorar a Deus. Nós vamos, obviamente, vamos recordar os atos poderosos dele e vamos então dar glórias a ele, por aquilo que ele é, por aquilo que ele faz. E nos leva também a uma consagração. Claro que nesse momento, a nossa tendência é fazer votos, é nos colocar diante dele, comprometendo-nos em ter uma vida que lhe agrada, para que nós possamos então ser abençoados. A aprovação, ela produz então santidade na nossa vida. Nós passamos a buscar mais o Senhor quando nós estamos sendo provados. É preciso então continuar firme na fé, humilhando-nos e nos santificando. Isso trará grandes resultados para a nossa vida. Em terceiro lugar, nós devemos nos alegrar diante das provações, porque a provação ela produz maturidade. O versículo de número 4, mais uma vez, lendo, ele nos diz: ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E essa deficiência, ela vem quando nós estamos distantes, quando nós não buscamos a presença do Senhor, não dependemos dele. Mas a partir do momento em que nós nos aproximamos do Senhor, nós buscamos o Senhor, nós vamos crescendo cada vez mais na sua palavra. É preciso considerar que as tribulações elas são como estruturas de aços utilizadas na edificação do nosso caráter. Quando nós passamos por provações, nós temos a oportunidade de fundamentar mais e mais a nossa fé para que a nossa caminhada seja uma caminhada consciente e madura. Dentre as estruturas que edificam o nosso caráter cristão, está justamente a questão do temor. O temor do Senhor faz com que nós olhemos para Ele, considerando quem Ele é e nos tornando pessoas obedientes, agindo segundo a sua vontade. O outro pilar do nosso caráter está em nós resistirmos ao pecado. Principalmente quando estamos passando por algum tipo de provação, a tendência é nós criticarmos, nós rejeitarmos, e aí nós corremos o risco de estar pecando contra o Senhor. É preciso então ser trabalhado essa área de resistir aos pecados, seja eles pequenos ou grandes. E o terceiro deles é o comprometimento com o reino. Aqueles que pertencem a Deus e vivem no seu reino têm que se comprometer com ele. Esse comprometimento está em obedecer às regras desse reino, em também realizar as obras desse reino, fazendo com que o Senhor desse reino seja glorificado e conhecido por todos. A nossa postura diante da provação é de permitir que ela tenha a ação completa e sejamos pessoas segundo o caráter de Cristo. Ele é o nosso modelo de maturidade. Nós sabemos que as provações são inevitáveis na vida de todo ser humano. Somente aquele que é maduro tem sabedoria para enfrentar essas provações e sair vitorioso. Algumas disciplinas são importantes para que nós possamos passar por esse momento, não com profunda tristeza, mas com alegria. Alegria na expectativa da vitória final. Primeiro, trate preventivamente o pecado. Não deixe que ele te afaste de Deus e faça com que você perca a esperança diante de alguma situação. Segundo, gaste tempo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a fonte de toda a nossa sabedoria. Se queremos ser pessoas firmes na fé e que enfrentam todos os desafios, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Em terceiro, ore para que Deus te livre da tentação. Em meio à provação, muitas vezes surgem as tentações. E aí as tentações nos fazem pecar.
E esse pecado nos afasta cada vez mais de uma vida que agrade ao Senhor e de uma vida que é vitoriosa. Em quarto, aprenda a confiar em Deus, descansar nele. A alegria só vem a partir do momento que nós temos consciência de que o Senhor está no controle. E Ele com certeza vai nos dar o melhor, de forma que a gente passe por esse momento de provação, mas que seja vitorioso no final. E por fim, aprenda a obedecer a Deus. É uma boa oportunidade de revermos as nossas atitudes, se nós temos agradado a Deus naquilo que nós somos, naquilo que nós fazemos. Porque Deus, Ele quer nos provar, Ele quer que nós sejamos pessoas maduras, pessoas que sejam firmes na fé. Portanto, nós precisamos passar os nossos períodos de provações, mas com alegria, considerando que a provação ela traz grandes benefícios na nossa vida, como perseverar na nossa fé e na nossa caminhada, buscar a santificação, buscar uma vida que agrada a Deus, viver de acordo com a sua vontade e crescer, se tornar uma pessoa madura, uma pessoa firme na fé. Que Deus possa abençoar a sua vida e você possa olhar para as provações não como um obstáculo para a sua vida, mas como grandes oportunidades para que Deus te dá para crescimento, para fortalecimento e para santificação. Que Deus nos abençoe. Mesmo que às vezes tenhas que passar por aflições, sabes que eu venci o mundo, e assim como eu te fiz vencedor. Se no vale tu passares, junto a ti eu estarei, e se no deserto andares, tua sombra eu serei. Seja